tudo bem? Eu espero que você esteja bem. No vídeo de hoje eu vou usar a BNCC como um documento norteador para falar sobre os objetivos das crianças pequenininhas, os objetivos que a gente precisa desenvolver com eles. Mas saiba que tem outros documentos internacionais com outros objetivos que são tão bons quanto a BNCC. Se você gostaria de saber sobre esses documentos e conhecer um pouquinho mais e como que a gente pode usar eles na nossa sala de aula, escreve aqui nos comentários que aí a gente pode fazer esse vídeo também. Nesse vídeo eu vou falar sobre quais são os objetivos, os principais, porque não dá para falar tudo, em cada um dos campos de experiências da BNCC. Se você tem dificuldade para como pegar aquele objetivo e criar atividades, eu tenho feito alguns vídeos lá no Instagram, eu vou começar, na verdade eu fiz só um, eu vou deixar ele aqui, rolando. A ideia é eu pegar esses objetivos e mostrar como que a gente pode desenvolver ele em alguma atividade ou até mesmo um projeto. Quem sabe a gente pode fazer um vídeo desse. O primeiro campo de experiência, que é o eu, o outro e o nós, a gente explora atitudes de cuidado, de autocuidado, de higiene. Nesse campo também temos o descobrimento das regras de convívio social, o que fazer, o que não dá para fazer, por que não pode fazer. Também estimulamos que as crianças possam resolver os próprios conflitos, mas para as crianças bem pequenas a gente ainda dá aquela ajudinha. As crianças bem pequenas, elas têm interesse pela interação com os seus pares, com as outras crianças e com os adultos. Elas aprendem a se comunicar através da linguagem verbal, a partir das oportunidades que a gente coloca e traz para eles, oportunidades deles falarem do que eles gostam, das necessidades, das vontades, dos sentimentos, das ideias, das opiniões. E eles sentem essa vontade de conversar, de dividir, porque eles querem compartilhar o que eles acreditam, o que eles gostam com as pessoas que para eles são importantes para eles. Então, quanto mais experiências positivas de interação as crianças tiverem, maior é a oportunidade deles aprenderem e valorizarem essa ideia de coletivo, de você estar num grupo. E a brincadeira é uma das ferramentas mais incríveis para a gente conseguir essa interação também. Porque é através das brincadeiras que as crianças se relacionam, resolvem os conflitos e também se apropriam das regras de convívio. No segundo campo de experiência, corpo, gestos e movimento, é esperado das crianças pequenas que elas possam se apropriar de movimentos culturais, que possam se movimentar para frente e para trás e entender estes conceitos de quando você pode falar, por exemplo, fulano, pega o que está em cima da mesa, do lado do seu amigo, embaixo da cadeira. Então, estes conceitos de movimento é muito importante para a criança pequena e que ela possa também se movimentar nesse espaço. Também é esperado desenvolver habilidades manuais. O cuidado com o próprio corpo torna-se uma grande conquista para essa idade, para as crianças bem pequenas. E é papel do professor disponibilizar materiais ou um cantinho na sala para que eles possam brincar de salão de beleza, por exemplo. E aí, conforme eles vão pintando o rosto, as unhas e brincando de pentear o cabelo, eles já começam a desenvolver uma imagem positiva deles, a construir, na verdade, essa imagem positiva e também a perceber as diferenças. Isso aconteceu na minha sala esse ano. Nossa, o cabelo dela é mais liso que o meu, a cor do dela é diferente. É incrível de poder assistir isso acontecendo. No campo de experiência, traços, cores, sons e formas, é importante para que nós, professores, sempre pensamos em utilizar e explorar com as crianças diferentes tipos de materiais. A gente precisa garantir que a criança pequena ela vai descobrir novos sons, novas texturas, novos volumes a partir dos objetos que a gente disponibiliza para eles. O que eu gosto dessa ideia também de convidar as crianças para mexer e manusear objetos e descobrir a funcionalidade deles e a temperatura e se eles produzem barulhos ou não. É legal quando a gente explora o objeto para a criança, antes da gente deixar ela explorar, a gente fazer isso também. Então, antes de você, por exemplo, dar uma argila para a criança, você já brincou com argila? Você sabe o que a capacidade, a potência da argila? Quando você entrega para ela os círculos de madeira, vou colocar umas fotinhos aqui, você sabe
Como que a gente pode brincar? Claro que quando a gente coloca isso para a criança, ela vai ter outras experiências a partir das vivências que ela tem e vai trazer várias coisas diferentes de como brincar com esse material, de como explorar. Ela vai criar várias hipóteses, mas é bem interessante da gente também ter esse olhar de mexer no objeto antes de disponibilizar ele para a criança. No campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, a gente quer que eles consigam dialogar com as outras crianças e com a gente também. A gente quer ajudar eles a produzirem frases, a conseguir falar sobre os seus desejos, expressar os seus sentimentos, as opiniões, tudo que tá passando dentro dessa cabecinha aqui e do coração também. Por isso, a gente precisa desenvolver a imaginação e a linguagem das crianças. Eu gosto de falar que a gente tem que pensar que a gente é o Galvão, que é algum narrador de algum esporte. A gente precisa falar tudo o que a gente está fazendo conforme a gente for fazendo. Ainda mais se a gente trabalha numa escola bilíngue, numa escola trilíngue, e a gente tem que fazer esse guia, a gente vai mediando a aquisição da segunda língua. Tem uma playlist aqui no canal que eu falo mais sobre o desenvolvimento infantil e você pode dar uma olhadinha que eu falo sobre a linguagem. É importante sempre convidar as crianças para manusear, para conhecer diferentes tipos de leitura. Poesias, revistas, jornais, diferentes narrativas. Eu lembro a primeira vez que eu li o Chapeuzinho Amarelo para os meus alunos e eles ficaram encantados de perceber que a aranha rima com montanha, que rima com Alemanha, que mora numa terra estranha. Eles ficaram assim, de ouvir essa rima. Quanto mais a gente apresentar diferentes tipos de leituras, de gêneros de leitura, a gente ajuda eles a criar histórias oralmente, a reconhecer as rimas, a reconhecer diferentes sons. Dessa forma, a gente estimula a fala e a imaginação. E, claro, a gente aumenta o repertório deles de mundo e de palavras. Por exemplo, quando você faz a leitura da Chapeuzinho Amarelo e aí você fala Alemanha. O que é Alemanha? Ah, vamos conhecer a Alemanha. E aí você já monta um projeto. E, finalmente, o último campo de experiência, espaços, tempos, quantidade, relações e transformações. No nosso planejamento, a gente precisa incluir momentos que as crianças possam contar oralmente. E assim, pode ser qualquer coisa. A gente vai subir a escada, a gente conta. A gente vai colocar a foto das crianças no calendário de quem veio hoje, a gente conta quantos meninos tem, quantas meninas tem. A gente vai entregar a garrafinha de água para eles, a gente conta quantas crianças vieram, quantas professoras tem, quantas cadeiras tem, quantos lápis a gente vai usar na atividade de artes. Nesse campo de experiência para as crianças pequenas, é dito que a gente tem que garantir que eles comecem a reconhecer os números, porque eles precisam registrar as coisas. Então, por exemplo, você vai jogar boliche com eles e aí você coloca a foto de quem jogou, por exemplo. Eu joguei. E aí eu derrubei 3 pinos. Lógico que eles não conseguem fazer o número 3, uma criança de 2 anos. Mas eles conseguem fazer tracinho? 1, 2, 3. Eles conseguem bater o giz? 1, 2, 3. A gente pode colocar bolinhas de massinha para fazer essa relação de quantos pinos caíram, quantos derrubou, que é a quantidade 3. Outro conceito muito importante que a gente precisa muito ensinar para as crianças bem pequenas é a classificar objetos, a entender padrões. Então, vermelho, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul. Esses aqui, todos eles têm... eles são pesados, então coloca esses objetos juntos. Esse aqui é cachorro, esse aqui é gato. Entender essa ideia, como a gente fala na escola bilíngue, de sorting, de você separar as coisas. E para você fazer isso, você classifica, você entende as características daquele objeto ou do que você está estudando, né? Depende. Eles precisam também demonstrar cuidado com a natureza e o interesse com os fenômenos da natureza. Então você fala assim, Stephanie, eu não sei como eu avalio se a minha criança consegue fazer isso. Quando você faz o calendário, a roda da conversa, e você pergunta como está o clima, em qualquer língua que você faça isso. Mas quando você pergunta e ele responde, tá sol? Ele já entendeu o fenômeno da natureza. E aí você vai desenvolvendo os outros com ele. Ah, tá sol, mas hoje tá frio, por exemplo, né? Aqui tá sempre frio. Precisamos sempre ter em mente que as experiências que as crianças costumam criar e desenvolver na sala de aula vai ser quase sempre diferente do que o professor planejou para eles. Como eu falei no vídeo,
A criança ela tem experiências diferentes, tem vivências diferentes e ela vai criar hipóteses e vai descobrir coisas diferentes. Porque o encontro da criança com aquela proposta que a gente planejou para a sala tem um encontro com os desejos dela, as necessidades, as experiências dela. E essa proposta sua vai trazer resultados diferentes para cada criança, porque cada criança tem o seu ritmo e o seu tempo diferente. Eu sei que às vezes quando a gente tem muita criança na sala é difícil a gente pensar nisso, mas a gente precisa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte o vídeo, me ajuda muito quando vocês curtem o vídeo. O algoritmo, os númerozinhos aqui do YouTube entendem que o vídeo é bacana e eles começam a divulgar para outras pessoas, fazendo com que o canal cresça e dando um pouquinho mais de motivação para mim aqui para criar outros conteúdos. Então compartilha também, tá bom? Tchau!